Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Outra equipe carioca também garantiu presença nas quartas de final da Libertadores. Que sufoco, que altitude, que loucura! Não foi um bom jogo do Flamengo, mas com as circunstâncias todas desfavoráveis, o Mengão tomou 1-0, segurou o placar e continua na Libertadores, enfrenta o Peñarol. O Flamengo foi para La Paz sabendo exatamente da dificuldade. Os 3.600 metros de altitude foram sentidos. Bruno Sávio era o protagonista no lado do Bolívar. Começou fazendo boa jogada pela direita. Mandou para a área. Aí Ramiro Vaca finalizou. Rossi defendeu tranquilamente. A chance mais clara dos rubro-negros foi com Gerson, depois de bom passe de De La Cruz. O volante tentou driblar o goleiro, acabou desperdiçando. Os donos da casa apostavam nos chutes de longa distância. No fim da primeira etapa, o Flamengo apareceu mais. Carlinhos e De La Cruz podiam ter marcado. No segundo tempo, Ayrton Lucas começou isolando. Já dava para ver que os últimos 45 minutos seriam longos para a torcida rubro-negra, né, Tite? Bom, logo depois, Bruno Sávio voltou a aparecer pela direita. Deixando para trás Ayrton Lucas e Luiz Araújo, parou no travessão. O Flamengo só ficava atrás. O cansaço era notório e o Bolívar, sabendo disso, aproveitou. Olha aí, Fábio Gomes cruzou para Bruno Sávio e o atacante marcou de cabeça, 1-0 Bolívar. Esse foi o 9º gol pelo alto dos últimos 10 sofridos na temporada pela equipe de Tite. A partir daí, o objetivo era só um: fazer o tempo passar, para evitar tomar o segundo. Até porque a derrota por 1 gol de diferença classificava o Flamengo, que tinha a vantagem de 2 gols. Só que o Bolívar era muito superior. Coube a Rossi o papel de salvar o Flamengo. E assim foi feito. Uma defesa atrás da outra no momento mais crítico do jogo. A melhor delas no chute de Henry Vaca de canhota. A bola ainda desviou no travessão. O goleiro também pegou a tentativa de cabeça de Oviedo. No finalzinho, cartão vermelho para Anderson Jesus por parar o contra-ataque de Bruno Henrique. O jogador rubro-negro ia ficar livre na frente de Lampe. Noite de pouca inspiração, falta de fôlego e brilho de Rossi. Respira, torcedor. O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores. O que nós jogamos no primeiro jogo, o que é que a gente teve hoje de aplicação do ação, no momento que ele é muito difícil. Talvez seja redundância para vocês, e não é demérito a jogar em La Paz, não é demérito. Mas a altitude, ela suga, ela drena, ela absorve. Chegou no final do jogo, nosso time estava de fazer substituição, mas não dava. Ele respirava, mas não dava para recuperar. Então, foi também em cima do melhor futebol no enfrentamento, de uma grande equipe e também de uma superação. A gente sabia que hoje tinha uma final de 200 minutos, eram mais 100 minutos para completar. Então, eu acho que hoje o grupo se fez muito forte, porque assim, a gente sofreu muitos desfalques por lesão, mesmo no último jogo. A gente vem acumulando lesões também de outros jogadores, no jogo de ida sofrimos também. Em busca do tetra, o Flamengo enfrenta na próxima fase o Peñarol. O primeiro jogo acontece no Maracanã. Já a volta será em Montevidéu. As partidas serão nas semanas de 18 e 25 de setembro. Tite avaliou pouco o duelo com o time uruguaio. Ele lembrou mesmo foi da esposa Rose durante a coletiva. Eu não posso ser simpático para ti e falar do Peñarol, porque eu estou acompanhando 99,9% de Flamengo. E o 1% que sobra um pouquinho, ela é para minha esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou em casa
muito mal. O time carioca não sofreu apenas dentro de campo. Na saída do estádio, o ônibus da delegação foi apedrejado por torcedores do Bolívar. E aí, pós-jogo, demos sorte que não estourou. Após a partida, o técnico Tite passou mal e, ao chegar no Rio de Janeiro, foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador está lúcido, mas internado. Fibrilação atrial. Esse é o diagnóstico dado para o Tite. Estamos à torcida, que seja algo rápido. E daqui a pouquinho teremos as informações ao vivo para entender melhor o que aconteceu com o treinador rubro-negro. Agora o jogo, Dedê. O Rossi acabou sendo o nome da partida, eleito até o melhor jogador pela Conmebol. Justo. Independentemente disso, foi cirúrgico, apareceu nos momentos certos, contou com a ajuda da trave. O Bolívar joga com a bola nos pés, não fica só usando a altitude, deu trabalho, mas o Flamengo foi guerreiro, raçudo, resistente e conseguiu manter este 1-0. Lembrando que venceu por 2-0 na ida e agora vem ao Penharol. Teve essa oportunidade do Luiz Araújo no segundo tempo e uma num contra-ataque do Bruno Henrique só no segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo até teve a oportunidade de fazer gols, 2 gols pelo menos. O Gerson teve uma oportunidade claríssima ali, ele perdeu mais ou menos ali o time da jogada na intermediária, mas eu falei aqui até num tom de brincadeira, Loirão, parece um time juvenil jogando contra um time de profissional lá na altitude, é surreal. Segundo tempo, a gente via a dificuldade do Ortiz, por exemplo, em fazer a recomposição, do Gerson, que se desgastou bastante no primeiro tempo. Fiquei com a sensação que os únicos que jogaram de uma forma dinâmica foram o Luiz Araújo e também o De La Cruz. O resto sentiram ali a questão da altitude. Agora, o que me chamou a atenção é que o Flamengo tem tantas opções normalmente e agora está tão desfalcado que o Tite, na altitude, fez apenas 3 substituições. A dificuldade foi muito grande para o Flamengo. O Rossi ele ganhou ali como o melhor jogador da partida e merecidamente, porque foi um segundo tempo muito difícil. E aí você falou aí no comecinho dos nossos comentários aqui em relação ao Flamengo do Tite. Desejar uma ótima recuperação para ele, que daqui a pouco ele esteja em casa ali com a família dele. Falando nisso, Tatiana Tavares está de plantão acompanhando lá no hospital, no qual o Tite está internado e está sendo observado, e vai trazer as informações sobre o quadro de saúde do treinador do Flamengo. Tati, para você, bom dia. Estamos aqui todos torcendo pelo Tite e também sedentos de informações, hein? O que está acontecendo realmente? Oi, Renata, Denilson, muito bom dia para vocês, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. O Tite passou mal, né, ontem, depois da classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores, diante do Bolívar, na altitude de 3.600 metros. Ele apresentou inicialmente um quadro de arritmia, foi medicado pelos médicos do Flamengo, toda a comissão, ainda na Bolívia. Ele desembarcou hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, e foi encaminhado diretamente para esse hospital que fica na zona sul da cidade, em Copacabana. Fica até distante da casa do Tite, mas imagino que porque veio às pressas para cá, né? O Flamengo divulgou uma nota informando que ele passou por exames, né, por conta dessa arritmia, foi diagnosticado com uma fibrilação atrial. O que significa isso? Um ritmo cardíaco irregular e muitas vezes um ritmo muito rápido. Isso pode causar fadiga, falta de ar, enfim, vários problemas. Pode, inclusive, passar por cirurgia. Mas o último laudo indica que o Tite não vai precisar de nenhuma intervenção cirúrgica. Só que isso pode mudar a qualquer momento, por isso que a gente está aqui na porta nesse plantão. Ele está lúcido, está estável, mas vai precisar ficar internado, Renata, porque ele precisa de medicamentos para poder reverter aí esse caso. Lembrando que o Flamengo enfrenta no domingo o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Dificilmente o Tite vai estar na beira do campo. A gente lembra também que ontem, após a partida, o Gerson sentiu muita dor de cabeça e o Tite chegou a falar na entrevista coletiva bastante da esposa e falando também que ele estava muito estressado durante toda essa semana. Pode ter juntado tudo isso. Agora a gente vai aguardar mais informações aqui do hospital. Ele está lúcido, estável, mas segue internado. Renata. Tati, muito obrigada pelas informações. Claro, o Flamengo já joga com o Bragantino domingo à noite. Então, o Tite está se recuperando, provavelmente, talvez nem tenha condições para poder exercer o seu papel ali na beira do gramado.
E isso faz com que a gente pense na situação de todos os técnicos que têm uma pressão absurda, que devem ter vários momentos de oscilação, até de nervosismo ao longo da partida, de qualquer partida. E o Tite ontem somando altitude, pressão pelo resultado, pela classificação, não é o melhor momento do Flamengo, tudo isso somando, a gente viu que acabou tendo um quadro clínico, um quadro de saúde, e que ele passe por isso. Que ele passe por isso, que daqui a pouco esteja em casa com a família e exercendo o que ele mais gosta de fazer. E acrescento no teu comentário, vinha de uma derrota no Clássico, né? Uma derrota vexatória no Clássico, então tinha toda essa pressão de conseguir uma vitória, de conseguir a classificação. A vitória não veio, mas a classificação sim. Com um cenário ruim para ele, uma semana muito atípica. E ainda mais agora, esperando por contratações, tendo que pensar em todas as competições, porque o Flamengo está vivo na Copa do Brasil, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Cadê o hino do Venê? Bora! Olha, ó! Olha o feliz! Gente, curte classificação. Libertadores não se joga, se vence. Acaba, pelo amor de Deus! Deu mole. Deu mole não se classificar, Venê Casagrande. Quer espetáculo? Vai no teatro, vai ver. Calma aí. Mas Venê, gente, vamos curtir o futebol que é pra curtir. Tá, mas não ganhou nada, tá feliz, deixa o povo ficar feliz, não é? Tá feliz, Venê Casagrande. E vai dar Flamengo e Botafogo na semifinal da Liberta. É mesmo, É Venê? isso que eu quero. Antes disso, eu preciso passar do São Paulo. Não, vai passar. E você precisa passar do Penharol. Vai passar. Olha aí o que tem pra você. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! É isso, amigo. É Olha sofrimento. aí. É sofrimento. Eu morri na quarta, tu morreu ontem? Quase. Né, mas é quase Foi vai de arrasta quase, pra cima, foi né? quase. Olha aí, o Flamengo sofreu na altitude. Gente, essa altitude. Foi derrotado pelo Bolívar, mas conseguiu a classificação na Libertadores por conta do resultado que fez aqui na sua casa, no Maracanã. Rodou. O desafio já era grande, mas o Flamengo tinha um nome que seria o cara do jogo, Rossi. O time teve logo uma chance de sair na frente com uma bola quase certeira de Gerson. Correndo atrás do prejuízo, o Bolívar assusta com Ramiro Vaca, mas Rossi já estava lá para salvar. O camisa 8 mais uma vez fica perto do gol, mas deixa escapar e fica pedindo pênalti. Vaca é quem chuta longe para o Bolívar. E Ayrton Lucas ameaçava para o Flamengo. Segundo tempo e o jogo começou a ficar tenso para os rubro-negros, com Bruno Sávio acertando o travessão. E é dele que vem o gol do Bolívar. Após um belo cruzamento de Fábio Gomes, Sávio manda de cabeça e abre o placar. E aí, só dava Bolívar no jogo. E a estrela de Rossi que começa a brilhar. Salcedo tenta e joga por cima. Justiniano finaliza e o goleiro do Fla agarra. Perigo com Henry Vaca e Rossi tem outra brilhante defesa. E de novo o goleirão livra o Flamengo da bola de Oviedo. O rubro-negro ainda ficou com um a mais após a expulsão de Anderson Jesus por parar ataque de Bruno Henrique. E depois de muito sufoco, o Flamengo respirou e conseguiu a classificação. Os jogadores já desembarcaram no Rio e se reapresentam nesta sexta. O adversário do Flamengo na Libertadores será o Penharol, com a primeira partida no Maracanã. Venê Casagrande, fala pra mim. O desafio já é difícil, eu sempre falo isso aqui, sempre. Eu não gosto de jogo na altitude, eu acho até um pouco absurdo se a gente for olhar não só a parte do atleta, também a parte do atleta, mas também do ser humano, né? Todo mundo que vai pra lá sente, até jornalista sente, imagina o cara que vai jogar 90 minutos de bola. Então é muito difícil fazer qualquer análise, apontar dedo para qualquer detalhe de jogo em altitude. Mas nosso trabalho é feito para isso, não é mesmo, Venê Casagrande? Pra analisar. E eu quero que você me fale o que você gostou desse Flamengo. O sofrimento a gente vem muito também dessa questão da altitude, mas o que você gostou desse Flamengo? Fernandinha, antes de mais nada, primeiramente boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Você, torcedor rubro-negro, que espera o Venê Casagrande chegar aqui hoje no SBT Sport TV e ficar criticando a atuação do Flamengo, ficar criticando os jogadores do Flamengo, você está totalmente enganado. Eu não vou fazer isso. Eu só esperava que o Flamengo se classificasse. Essa era o principal fator que todo mundo estava esperando, se classificar. Independentemente de como, se iria perder, independentemente da atuação, estamos falando de um Flamengo que está totalmente desfalcado. Eram 7 desfalques. E não eram desfalques bobos, não. São 7 desfalques super importantes para o elenco do Flamengo. No banco de reservas ontem, o Tite tinha 10 jogadores, crias da categoria de base do Flamengo. Então era um Flamengo extremamente desfalcado,
cansado, fadigado e pegando um Bolívar muito bem arrumado lá na altitude. Independentemente de como, o que eu mais gostei foi a classificação. Era isso que o Flamengo precisava. E na boa, o resultado foi 1-0 para o Bolívar, mas eu vejo o Flamengo vencedor do duelo. A verdade é essa. O Flamengo foi lá, parecia uma guerra, os jogadores sentiram bastante. Isso é informação. Náusea, vômito, vários jogadores com dor de cabeça, entraram em campo com dor de cabeça. Ruim, se você teve a oportunidade de assistir, né, a entrevista do Fabrício Bruno depois do jogo, você vê o cara, parecia que estava até dopado, sem voz. O Gerson, cansado, exausto, os jogadores sentiram demais. Então, torcedor do Flamengo, você tem que ficar feliz com a classificação. É óbvio, o Flamengo não vem jogando bem, mas diante do cenário que foi ontem, um cenário totalmente horrível para o Flamengo, a verdade é essa, tanto é que o próprio Tite, a gente vai falar sobre isso, o próprio Tite passou mal, o Tite está internado no hospital também por conta da altitude. Então, assim, vários jogadores sentiram, entraram em campo muito cansados, totalmente desgastados, e o Flamengo conseguiu a classificação, isso era o mais importante. Eu acho que o torcedor rubro-negro, ele nesse momento tem que desfrutar. Óbvio, daqui a um mês encara o Peñarol, tem muita coisa a consertar, eu acho que o Tite precisa melhorar muita coisa, sobretudo o setor defensivo, mais um gol tomado nas costas do Ayrton Lucas, isso precisa ser mencionado. Acho que o Ayrton Lucas não pode perder o gol que ele perdeu, a oportunidade que ele teve. Acho que o Gerson não pode perder a oportunidade que ele teve, mas existe também coisa boa pra gente falar. Vamos lá, atuação de Rossi, atuação do que se espera de um goleiro que o Flamengo tanto lutou para contratar junto ao Boca Juniors. A atuação novamente do Léo Ortiz precisa ser elogiado, jogou muita bola como volante novamente. A atuação do Luiz Araújo, um jogador extremamente importante. E sabe qual é o mais curioso? Foi um dos jogadores que mais sentiu o efeito colateral da altitude, com muita dor de cabeça, náusea. O Luiz Araújo. E jogou muita bola. Então, o Varela também jogou muita bola, apesar de também ter sentido os efeitos da altitude. Então, isso precisa ser mencionado. Eu prefiro ressaltar os pontos positivos a ficar aqui criticando a atuação dos jogadores diante da altitude. Na boa, o Flamengo caiu de pé, conseguiu a classificação. Era isso que o torcedor queria. E você, torcedor rubro-negro, desfrute, porque o Flamengo está nas quartas de final da Libertadores da América, mesmo diante de muitos desfalques e diante de um bom adversário bem montado lá na altitude. Ô, Lucas Pedrosa, boa tarde pra você. Boa tarde. O Vene sempre traz aqui, quando o Flamengo não joga bem, ele fala, ele fica bravo, ele mostra que ele não gostou. Mas esse programa aqui, a gente geralmente, quando joga na altitude, a gente pega bem leve. Até porque mas é uma desculpa. Não, não é uma desculpa. O Botafogo, quando foi pegar a LDU, até por essa mesma Libertadores, eu falei, mas gente, é muito difícil você fazer qualquer análise. Os 15 primeiros minutos, geralmente, Pedrosa, são de erros de passe bobos, geralmente. Você vê que, às vezes, o jogador vai fazer uma finalização e a finalização ela sai toda diferente, porque a bola fica com um peso diferente mesmo, vamos dizer assim, a sensação de tudo. E, obviamente, não só o seu grau de dificuldade para respirar, sobreviver, como também a dinâmica do jogo, a dinâmica da bola, Pedrosa, é complicado demais. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Jogar umas oitavas de final de Libertadores já é algo que mexe com o psicológico, principalmente você tendo uma vantagem no placar, mas que não era uma larga vantagem. E jogar uma final de Libertadores, umas oitavas de final de Libertadores na altitude, mexe ainda mais, porque você não tem que só se preocupar com o aspecto técnico, tático, físico dentro de campo, mas também com o seu bem-estar. Eu acho que eu já falei aqui, pra mim é outro esporte, a altitude é outro esporte. Eu até relevo quando um atleta, por exemplo, o Ayrton Lucas, também acho que ele perdeu o gol, mas ele talvez tenha perdido o gol por conta da velocidade da bola, que é muito diferente de você chutar normalmente, ou você acha que um atleta do calibre do Ayrton Lucas, que vira e mexe faz gols assim, isolaria aquela bola ali se não fosse a altitude. Então tem muitos aspectos a serem levados em consideração. Eu acho que a classificação do Flamengo é extremamente positiva. Eu nem sei nem se dá para usar a palavra perdeu. Perdeu tudo bem, mas o Flamengo sobreviveu. E olha só, no primeiro tempo, o Bolívar não criou grandes chances. O momento que o Flamengo estava mais descansado dentro da partida, o Flamengo fez um jogo equilibrado. O Carlinhos, que talvez não tenha feito um jogo maravilhoso, mas estava brigando lá na frente, tentando segurar a bola. O Luiz Araújo é outro que se dedica muito. O Gerson dando até arrancada, o que é impressionante.
Então, assim, no final das contas, eu acho que foi uma classificação muito merecida pelo Flamengo. No segundo tempo, eu tenho que elogiar o técnico Tite, porque ele faz as mexidas e ele consegue jogar um 5-4-1 sem a bola, onde o Flamengo fica compacto. Sofreu, o Rossi agarrou demais. Ele é contratado para isso. Ele é contratado para aparecer nos momentos decisivos. E nos últimos jogos, o Rossi não vinha bem. E dessa vez, ele, para mim, foi o melhor da partida. Não só debaixo dos gols, mas também quando ele teve a importância, eu não vou nem dizer malandragem, a importante visão de segurar a bola a cada momento, no momento que o Bolívar estava com mais ímpeto. Eu não sei nem se é fazer cera, Vene, porque eu acho que assim, é muito difícil, o cara ali tá se recuperando, o cara ali tá tentando entender também como o time dele vai ficar postado em campo. É recuperar o fôlego, talvez, não é nem fazer cera, é recuperar o fôlego dentro de uma condição que é muito desumana, digamos assim, para um time que não está acostumado a jogar nessa altitude. Então eu só tenho que parabenizar o Flamengo pela classificação. Foi um jogo onde eles mostraram não só o poder aguerrido desse time físico, técnico, mas também superaram o grande pesar que foram os desfalques. Nenhum time do mundo consegue se sustentar com 5, 6 desfalques. E o Flamengo conseguiu essa classificação. Com 6 talvez, 7 não, porque eram 7. Não, disso, já numa circunstância normal é difícil. Numa circunstância de altitude, porque às vezes na altitude você perde um personagem que numa situação natural, nossa, você não vai perder. Mas na altitude ele é como se fosse um lesionado. O cara tá com dor de cabeça, ele não consegue respirar. Então você, além de ter os 7 que já eram 7, você ainda tem mais, porque a gente geralmente nunca traz nomes, mas você traz informações. Um teve dor de cabeça, outro teve náusea. Gente, como jogar futebol aí? Você tá isso é uma lesão, você está passando mal, você não tá legal. E uma informação importante, quer dizer, na verdade, 2 informações, porque eu tô vendo muito torcedor rubro-negro reclamando do tempo de demora do Tite para poder fazer as substituições. Só que faz sentido, o Bruno Henrique ele não estava bem 100%, fisicamente falando. Então a comissão técnica levou até o limite de fato. E o Gerson, mesmo com os problemas da altitude, com os efeitos colaterais, ele ainda estava com um problema muscular na coxa, que ele sentiu. Ele ficou em campo na base do sacrifício, porque ele viu a necessidade. Sim. E assim, o Tite não tinha o que fazer. Ele olhava para o banco de reserva, gente, repito, ele tinha 10 garotos crias da base. 10 garotos, sendo que 7 ainda estão no sub-20. Me lembrou aquele jogo da pandemia. É verdade. É isso, mas é basicamente isso. E olha só, entrou muito bem o Davi Luiz, entrou cortando bola. O Bruno Henrique decidiu o jogo, gente. O Bruno Henrique fez a jogada que expulsou o jogador do Bolívar. Então, pô, gente, quem tá falando que o Tite mexeu mal com as condições que estavam no elenco do Flamengo, na verdade, estão reclamando do tempo da demora. Mas aí é a leitura do jogo. Só que faz também, sentido. Né? Total. A questão de um jogo desse é física, completamente física. Então, se você tá conversando ali, tô bem, não tô bem, professor, não tô legal, daqui a pouco eu vou ter que sair, tu já tá sentindo que o cara já não tá legal, você vai ter que segurar alguém. Gente, peraí. Olha aqui, fala em Tite, o técnico do Flamengo, o Tite, foi internado no retorno do time ao Rio com um quadro de arritmia por conta da altitude, né? A gente vai ver o que ele disse sobre essa dificuldade de jogar lá em La Paz. Cadê? Tô eu aqui com ofegante, tô eu talvez com uma pulsação maior do que normal, porque nós vencemos e merecemos vencer nesses 200 minutos. O que nós jogamos no primeiro jogo, o que é que a gente teve hoje de aplicação do ação, no momento que ele é muito difícil. Talvez seja redundância para vocês, e não é demérito a jogar em La Paz, não é demérito. Mas a altitude, ela suga, ela drena. Ai, Tite, melhoras pra você, viu? Ele teve um problema voltando de lá, não foi isso, Vene? Ele teve uma arritmia cardíaca, até procurei saber o que é isso, conversei com uma amiga minha, médica, Camila, ela me explicou que é um problema no coração, digamos assim, o coração... A cardiopatia, né? Exatamente, ou fica mais acelerado, ou fica menos acelerado que o normal, e assim, torcer para que ele se recupere logo. E, obviamente, isso é um efeito também da altitude, além do estresse. Porque quem acompanha o Tite sabe que ele está vivendo momentos de estresse. Nas últimas entrevistas coletivas, a gente viu um Tite muito mais estressado. Eu mesmo estava levando isso em consideração, falando, nossa, o Tite não é de agir assim. Não tem jeito, o momento do Flamengo exige muito. É muito estressante. O estresse, ele traz problemas para qualquer pessoa, né? Não só para o treinador, que é muito cobrado no Brasil, mas também para nós.
Sabe aquela fase que você tá num estresse muito alto? Você começa a liberar um tipo de hormônio em que você começa a ter alguns problemas mesmo, né? Você começa a dormir pior, você começa a ter, às vezes, até problemas de saúde. Às vezes alguém, quando tem uma perda muito grande na família, desenvolve, às vezes, uma doença, porque o seu corpo começa a ficar diferente. Quando você vai para a altitude tentar sobreviver, porque é o que a gente faz, a gente que mora no nível do mar, né? Quanto mais você sobe, mais distante do mar você fica, mais difícil, principalmente a nossa parte respiratória. E você começa a deixar o seu corpo numa condição que não é a natural. E aí você começa, às vezes, a gatilhar problemas que você não estaria numa situação normal, mas lá você começa. E aí não é muito O próprio Big Boys lembrou hoje no grupo o caso do problema. Muricy, né? Porque o Muricy, ele teve que largar a carreira de treinador por conta disso, do estresse que estava fazendo mal a ele. E o Tite tem 63 anos, né, gente? Pois ele já não é mais um garoto. Já é um senhor. Não dá pra falar que é velho, mas não é mais um garoto. Quem assiste esse programa todo dia sabe como eu não gosto da altitude. Bota na tela aí. Ô, Venê! Pedrosa! Se você é carioca e não tá torcendo para ter uma semifinal entre Botafogo e Flamengo, você tá errado. Cara, que maneiro. Olha aqui. Não? Olha que maneiro. Tá errado. Bem. Eu quero ver isso. Bem. Bem pro nosso programa, imagina a audiência. Eu só tô assistindo o circo pegar fogo. Eu só tô aqui olhando. Olha que legal. A gente faz um programa do Rio de Janeiro, meus amigos. A gente tem um privilégio de ser o segundo programa mais assistido de TV aberta de esporte no Rio de Janeiro. A gente só pede... Porque você fica lá e depois vem pra cá. Enfim... Olha que legal! Fogão, Flamengo de Vene Casagrande e o Fluminense do Cris. Que coisa linda! Eu tô falando de Libertadores. Ah lá, o Galo vai pegar o Fluminense do lado de lá, né? A gente trouxe o desespero do Flu passando nos pênaltis. Sim. E é o lado de lá, gente. O Botafogo e o Flamengo passando, eles só pegam o Flu agora na final. Flamengo define modelo para a compra de Gonzalo Plata. O Flamengo anunciou o primeiro reforço da atual janela de transferências, Michael Exauilau. Contudo, o mais querido segue no mercado e tenta a contratação do atacante Gonzalo Plata. Para ter um desfecho positivo, o Fla definiu um modelo de compra. Atualmente, Gonzalo Plata é jogador do Al-Sadd, do Catar. No momento, o Flamengo definiu o formato para a compra do atacante. Para contratá-lo, o rubro-negro se propõe a pagar 3,5 milhões de euros, 21,75 milhões de reais, de imediato por 30% dos direitos econômicos. As informações são do GE. Além disso, a ideia do Flamengo é estipular metas progressivas. Isso quer dizer que o mais querido seria obrigado a ir pagando progressivamente os outros 70% restantes por Gonzalo Plata. Importante destacar que ainda há divergências entre os clubes, mas com o atleta o Flamengo chegou a um acordo. Gonzalo Plata também é alvo de Corinthians e Vasco na atual janela de transferências. Contudo, o Flamengo está com conversas adiantadas para concluir o negócio pelo atacante de 24 anos. Na última temporada, pelo Al-Sadd, o atleta marcou 12 gols e deu 8 assistências. Em resumo, o Flamengo tem até o dia 2 de setembro para concluir negociações pendentes e anunciar mais reforços. Isso porque é neste dia que a janela de transferências fecha. Depois, o rubro-negro só vai poder se reforçar no começo de 2025. E você, torcedor, conhece Gonzalo Plata? Deixe nos comentários sua opinião.